visita possa eventualmente querer também partilhar estes momentos connosco. Então, próxima quinta-feira, como todas as quintas-feiras, teremos um culto de oração e estudo bíblico que decorre às 8h30 através do Zoom, e os irmãos podem ter acesso a este link para participar na reunião através das nossas páginas ou através de mensagem que eu posso enviar. Depois, no próximo fim de semana, teremos os nossos trabalhos habituais, portanto, às 10 a Escola Bíblica Dominical e às 11 o culto. Relembrando, próximo fim de semana, há algo que nos deve ficar na memória para já, é que muda a hora. E desta vez vamos dormir menos 1 hora. Portanto, os irmãos não se atrasem, vão acompanhando as notícias por causa desta questão da mudança da hora e mexam nos vossos relógios para que às 10 horas no próximo domingo estejamos então cá. A hora muda de sábado para domingo. Então, vamos perder 1 hora do nosso descanso. Mas também, na última passagem de hora, ganhámos 1 hora. Então, é justo. Vamos agora, então, passadas as informações, consagrar o nosso Euromissionário. Aquela moeda que nós colocamos ali, que vai ajudar no sustento dos pastores, dos obreiros, dos missionários, que em todo o país ajudam às vezes na manutenção das igrejas, às vezes na criação de novas missões, de novas igrejas. Então, que este Euromissionário ajude realmente no seu sustento, que todos possamos ser abençoados por aquele euro que semanalmente colocamos ali, e que acima de tudo Deus abençoe ricamente estes servos do Senhor e as suas famílias. Vamos então consagrar o Euromissionário enquanto vamos entoar o cântico Dia a Dia. Iniciarmos o cântico, vamos refletir na palavra nos versículos 24 e 25 de Romanos 8. Esta passagem fala-nos da esperança em Cristo. Diz-nos assim: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que vê. Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. A nossa verdadeira esperança está em Deus. Ele promete nos abençoar e dar-nos a vida eterna. Deus não mente, por isso devemos esperar nele. Esperança é confiar no que ainda não vemos. Muitas vezes colocamos a nossa esperança nos bens materiais. Muitas vezes colocamos a nossa esperança nas nossas próprias capacidades, nas pessoas que nos rodeiam, no dinheiro. Mas tudo isso, a determinada altura, pode falhar. Então, a única resta de esperança que nós temos é mesmo Deus. É uma esperança muito grande. É uma confiança que nós depositamos nele. Então, se vivermos com a confiança nessa esperança, o nosso medo diminui. Crescemos na perseverança, somos mais alegres. Devemos, pois, colocar a nossa esperança em Deus diariamente. É o que vamos entoar então com este cântico, dia a dia, enquanto nós celebramos o Euromissionário. When
Deus amado, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os nossos dias, ó Deus, estão nas Tuas mãos. Nós lhe agradecemos pela Tua bondade, pela Tua paciência para conosco, pelo sustento que o Senhor tem dispensado a cada um de nós, dentro das nossas mais variadas necessidades. A Tua bondade tem nos suprido em tudo. Abundamos em Ti, ó Deus, porque Tu és o Deus que tem inúmeras bênçãos, mas nós lhe agradecemos, porque a maior de todas é a salvação em Cristo Jesus, e temos, ó Deus, a paz no Senhor. Nós queremos, ó Deus, lhe agradecer por estas ofertas que foram levantadas, por estas contribuições. Queremos, ó Deus, lhe pedir que o Senhor oriente na utilização de cada valor, que cada verba desta possa traduzir em bênção para aqueles que precisam. Vá, ó Deus, em socorro daqueles que necessitam do Senhor. Sabemos que os Teus ouvidos estão abertos e direcionados ao clamor dos Teus servos, e sabemos, ó Deus, que os Teus olhos também estão a ver todos, e sabemos ainda também que a Tua mão está estendida para nos ajudar naquilo que nós precisamos. Nós lhe agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Alimentar a confiança no Senhor ajuda-nos a criar laços amigos com Ele. Hebreus 4:16 diz-nos que ascendemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Assim devemos dirigir-nos a Ele de coração aberto. Vamos entoar o cântico Ele que ouvirá, Ele sempre nos ouve. Os irmãos que puderem ficar de pé. estamos a trabalhar, temos pessoas à volta, temos muita multidão. Nem nesses momentos devemos deixar que o nosso coração omita a nossa oração a Deus. Ele ouve em qualquer dessas das circunstâncias. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Falar com Deus. Vamos então continuar
nós estamos realmente muito perto de Deus. E então é algo que devemos procurar diariamente fazer em várias circunstâncias.
Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Todos bem? Bem dispostos? Isso que importa, né? Estarmos bem dispostos. Apesar das dificuldades. Uma coisa não invalida a outra, não é? Podemos estar em dificuldades, podemos estar em lutas, em batalhas, mas é importante estarmos sempre bem dispostos. Entregar os pontos, irmãos, assentar à beira do caminho, não é para nós opção, não é alternativa. Devemos caminhar. Os irmãos se lembram quando o povo hebreu saiu da terra do Egito, perseguido por Faraó, chegaram até o Mar Vermelho e viram aquele monte de água, muitas crianças, muitos idosos, muitos animais, atrás do exército sedento de sangue, de vontade de matar e de destruir. O que fazer? Qual foi o recado de Deus? O povo olhava para trás, Faraó e seu exército, olhava para frente, o Mar Vermelho. O que Deus disse? Diga ao povo que marche, avante, à frente. E assim tem que ser, e assim que será, sob a liderança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso general, o nosso capitão, o nosso comandante. Iremos sempre à frente e estaremos seguros, certamente, quando nós confiarmos em Deus. Quando deixarmos de confiar em Deus, quando deixarmos de olhar para Ele, é bem possível que as ondas nos batam, nos lancem longe. Mas enquanto estivermos com os nossos olhos fixos no Senhor, fixos no alvo, nosso alvo, o nosso autor e consumador da nossa fé, nós iremos bem. Muito bem, eu quero então nesta manhã convidar os irmãos mais uma vez a nós fazermos uma reflexão. Uma reflexão que eu acho que é importante para cada um de nós, porque nós vivemos momentos. As nossas vidas, irmãos, são feitas de momentos. Temos momentos mais alegres, temos momentos mais tristes, temos momentos mais positivos, mais negativos, e todas essas movimentações nos ânimos, para cima e para baixo, isso mexe conosco. Isso às vezes nos coloca algumas dúvidas, isso às vezes nos coloca em pontos de tomadas de decisões, mas é sempre importante tudo que nós fizermos, todas as decisões a serem tomadas, todos os passos a serem dados, nós possamos fazer com base na palavra do Senhor, o que é a sua vontade, porque a palavra de Deus é a vontade dele para nós. Este livro foi escrito para nós. Este livro não foi escrito para animais ou coisas. Este livro, a palavra de Deus foi registrada para nós, para que nós possamos saber e conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu queria, nesta manhã, convidar então os irmãos para nós nos colocarmos de pé em reverência a Deus, abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas. Nós vamos fazer uma leitura a partir do capítulo 3, versículo 23, e vamos ler até o versículo 4, aliás, o capítulo 4, versículo 7. Então, Gálatas 3, a partir do versículo 23. Gálatas 3, 23, diz assim: Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para esta fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes.
Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e cuidadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Vamos orar. Amado Deus, maravilhoso Pai que está no céu, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, na condição de dependentes, na condição de pessoas que precisam ouvir o Teu falar, de pessoas que precisam, ó Pai, ouvir os Teus mistérios, conhecer, ó Deus, os Teus segredos escondidos, mas que a nós são revelados, que hoje são revelados aqueles que querem e desejam buscar o Senhor, e que são, ó Deus, esclarecidos através do Espírito Santo do Senhor. Queremos, ó Deus, a Tua direção, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos ensine e que nos ajude a guardar no nosso coração a Tua palavra, e que possamos, ó Deus, viver de uma forma digna da vocação a que fomos chamados. Nos ajuda, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, por toda a face da terra. Mas nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a Tua igreja, nesta comunidade de Minas de Leia. Seja conosco, perdoa os nossos pecados, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Abençoe a Deus. Há algumas coisas curiosas, irmãos, na vida da sociedade, nas relações dos homens. E é engraçado porque às vezes alguns termos eles são engessantes, alguns termos engessam alguns pensamentos e até mesmo algumas posições. Como é, por exemplo, o termo conservador. Talvez se eu perguntasse aqui para nós, quantos de nós, ou quais de nós nos consideramos conservadores? É bem possível que uma boa parte de nós nos manifestemos assim. Mas quando eu disse que é engraçado, que às vezes há algumas coisas interessantes com os termos, é que, por exemplo, assim como outros, o termo conservador, ele é relativo. Porque nós podemos ser conservadores para uma determinada situação, mas sermos liberais para uma outra determinada situação. No campo político, hoje nós vemos muito isso. Ou se é conservador e se está do lado de uma certa declaração religiosa / política, ou se está na contramão de tudo isso e é considerado basicamente o inimigo. Eu não quero falar sobre política, eu não quero falar sobre aspectos políticos, mas eu quero só mencionar para os irmãos como às vezes alguns termos, algumas palavras nos engessam. E precisamos ir além do que os termos querem nos indicar. O português nos coloca algumas armadilhas, porque é engraçado como nós temos, dentro da língua portuguesa, algumas palavras que se referem a várias coisas, e ao contrário também acontece. Às vezes nós temos várias maneiras de expressar um mesmo pensamento, uma mesma situação. O que eu quero dizer com isso, já introduzir para os irmãos o que nós propomos na reflexão de hoje. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, escreve a pessoas, a irmãos, que estavam a viver uma servidumem,
E eles, naquele momento em que deixaram de um certo ponto ser conservadores, ou seja, deixaram de acreditar que a justificação era pelas obras ou pela obediência à lei, por um dado momento, eles quiseram regressar àquele pensamento antigo. Ou seja, sob o ponto de vista, talvez, gramatical, podemos dizer, religiosamente passaram a ser liberais, porque se viram desamarrados das amarras, das cadeias, que a lei e as normas colocavam a eles, para viver uma coisa nova, para viver o Evangelho, onde Jesus apresentava uma liberdade. A propósito, o próprio apóstolo Paulo diz, no mesmo livro de Gálatas, que nós somos livres, e a única coisa que põe termo à nossa liberdade é o amor. Esses irmãos Gálatas, por alguma razão, ou por influência de alguém, ou de alguém, vamos dizer assim, eles querem voltar ao passado. E o apóstolo Paulo diz para eles, no capítulo 3, versículo 1: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, ele está questionando os Gálatas. Ele pergunta: mas vocês não iniciaram uma carreira cristã, e por ser cristã em Cristo Jesus? E como agora vocês querem voltar à lei que vocês viveram no passado e que em algum momento vocês romperam com ela? Mas, irmãos, nós devemos entender que todas as coisas têm um contexto, é óbvio. Aqueles irmãos, talvez, e muito provável, eles viviam sob a influência de alguma coisa. E como eu disse para os irmãos, nós temos momentos de altos e baixos, passamos por várias nuances nas nossas vidas, e por vezes a dúvida bate a nossa cabeça. E talvez o que aqueles irmãos Gálatas pensaram não sei se os irmãos aqui conhecem essa expressão, mas vale um passarinho na mão do que dois voando. Ou ainda uma outra: nunca se deve trocar o certo. Deixa eu ver se os irmãos conhecem. Se os irmãos completaram, porque conhecem. Nunca se deve trocar o certo pelo incerto, ou nunca se deve trocar o certo pelo duvidoso. Talvez, na cabeça dos irmãos Gálatas, eles pensaram: nós, durante toda a nossa vida, os nossos pais foram assim, os pais dos nossos pais, os pais antes deles, eles sempre entenderam e acreditaram que precisariam cumprir toda a lei para serem justificados diante de Deus. E talvez nós agora, na nossa geração, queremos abandonar tudo isso, toda essa cultura, tudo isso que foi angariado durante tantos séculos, e vamos agora crer em um homem simples, e que até morreu, inclusive. Vamos abandonar tudo isso. Talvez na cabeça deles eles pensassem: se continuarmos seguindo a Jesus Cristo, nós vamos trocar o certo, que era tudo que a lei para eles pudesse sugerir, pelo duvidoso. Nós não sabemos o que será dessa fé, dessa tal fé, desse tal Jesus de Nazaré. Talvez o melhor sejamos voltar então aos rudimentos do mundo, como o apóstolo cita aqui. Mas eu queria então propor aos irmãos essa manhã tentarmos analisar aqui nesses fragmentos de texto algumas coisas importantes que o apóstolo Paulo relembra, informa talvez para uns e relembra a outros a respeito da fé e a respeito do que estava acontecendo na vida deles, para que nós possamos arraigar cada vez mais a nossa fé e esperança no nosso Salvador, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, que fez algo muito grande, talvez impensável. Nós não faríamos isso, mas Ele fez por nós e devemos estar atentos naquilo que é importante para nós, mesmo que isso represente, por vezes, trocar o certo pelo duvidoso. Às vezes, quando a gente revisita o nosso passado, a gente se lembra de certas coisas. Eu nem sempre fui crente.
Eu nem sempre criei em Jesus Cristo. Eu me converti aos 21 anos. E eu tinha muita coisa na minha cabeça, eu tinha muita coisa mundana para fazer. Eu ainda era jovem. Mas eu não me arrependo 1 milímetro. Porque a melhor coisa que Deus fez por mim foi me abrir os olhos e eu pude enxergar quem é Deus. Não apenas um Deus que abençoa, não apenas um Deus que disciplina, ou eventualmente, ou em algumas vezes castiga, mas um Deus que salva. Eu passei a ver Deus como Salvador, além de outras coisas. O que nós podemos então, irmãos, observar aqui nesse texto? Primeiro, o apóstolo lembra daqueles irmãos que Deus fez promessa. Se nós olharmos no versículo 29, nós vemos, no capítulo 3, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deus fez promessa. Ainda no versículo 29, aliás, no versículo 22, que nós não lemos, mas leremos agora, e está também dentro deste contexto, ele diz: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Para que a promessa fosse concedida aos que creem. Deus fez promessa. E dentro desta verdade, há aqui 2 coisas importantes que deveríamos considerar. Primeiro, no que consiste essa promessa? O que significa essa promessa que Deus fez? E outra coisa, devemos considerar quem é que fez essa promessa. E começando por aí, quem fez a promessa? Irmãos, eu não sei a experiência dos irmãos, mas às vezes a gente vê as promessas, as pessoas prometendo muitas coisas. As pessoas prometem muitas coisas. Nós mesmos prometemos muitas coisas, não é? Quando chega no final de ano, quando chega lá no final de dezembro, e nós vemos um ano novo se avizinhar, nós começamos a prometer muitas vezes a nós mesmos, né? Olha, este ano não deu para começar aquela dieta, este ano não deu para começar a fazer os exercícios, este ano não deu para fazer aquela consulta que eu queria fazer, este ano não deu para visitar as pessoas que eu queria visitar, mas no ano que vem eu vou fazer essas coisas. Fazemos muitas vezes promessas. E as pessoas prometem mundos e fundos. Só que muitas vezes as promessas são vazias. E por que elas são vazias? Porque muitas vezes nós próprios, seres humanos, é que somos vazios. Mas quem fez a promessa aqui? Paulo relembra. Quem é que está a fazer essa promessa? Essa promessa foi feita por Deus. Foi feita por Deus. O Deus que não mente. Primeira coisa a considerar a respeito da promessa: ela foi feita por um Deus que não mente. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele começa por se referir a Deus, e ele faz uma referência interessantíssima a Deus dentro desse contexto. Ele diz: o Deus que não pode mentir, ou Deus que é incapaz de mentir. Deus que não mente. Ainda também o escritor aos Hebreus fala, corrobora com essa informação, com essa verdade, diz: por 2 coisas pelas quais é impossível que Deus minta. Ou seja, Deus não mente. Deus é um Deus de palavra verdadeira. Deus não pode nos enganar. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus claro, transparente. Deus não mente. Mas ainda, a respeito deste Deus que fez a promessa, foi feita por um Deus que, para além de não mentir, é um Deus cumpridor de promessas. Porque às vezes pode ser que nós fazemos promessas, eventualmente fazemos promessas com boa fé, com boa intenção, mas o fato é que algumas situações podem nos excusar de cumprir as nossas promessas. Eventos inesperados, por exemplo, não é? Olha, hoje eu vou começar
fazer alguma coisa que eu nunca fiz e eu prometo para vocês. Ah, mas não deu para fazer porque aconteceu uma outra coisa que me impediu de fazer aquilo. Quer dizer, há variantes que às vezes nos impedem de cumprir com as nossas promessas. Mas com Deus não é assim. Para além de ele não ser um Deus mentiroso, ele é um Deus cumpridor das suas promessas, por mais difíceis que as coisas pareçam. Se nós lembrarmos de Abraão, se nós nos lembrássemos de Abraão até certa idade da sua vida, até certo tempo da sua vida, não sequer tinha filhos, nenhum filho sequer. Mas Deus fez uma promessa para Abraão, Deus fez uma promessa para sua esposa. Deus disse que em determinado tempo eles teriam um filho. Não era um filho adotivo, um filho biológico. Deus cumpriu com aquela promessa. Deus foi lá e fez aquilo que ele havia falado que faria. Eu acho que vale a pena nós conferirmos o texto. Gênesis 21, nós temos este relato, que é uma palavra muito forte quando nós lembramos deste Deus cumpridor de promessas. Gênesis 21 diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe disseram, e o Senhor cumpriu o que havia lhe prometido. Visitou o Senhor a Sara, como havia dito que faria, e o Senhor cumpriu a sua promessa, assim como ele havia dito que faria. Irmãos, Deus é o cumpridor das suas promessas, ele não mente, ele é o cumpridor das suas promessas. Mas ainda no nosso texto, nós vemos uma outra coisa importante mencionada pelo apóstolo Paulo, é que Deus deu a concessão, ou concedeu a adoção de filhos. Se nós olharmos aqui também, no texto inicial que nós lemos, agora, porém, no capítulo 4, versículo 4, nós vemos assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, com uma finalidade, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus fez promessa e Deus também nos concedeu a adoção de filhos. E quando Deus nos dá a condição de filhos, quando Deus concede a nós a adoção de filhos, significa que nós deixamos de ser apenas criaturas de Deus para sermos seus filhos. E eu não sei se o irmão sabe, talvez isso pode chocar alguém, mas nem todas as pessoas são filhas de Deus. Nem todas as pessoas são filhas de Deus. Todas as pessoas são criaturas de Deus, criadas por Deus, mas nem todos são filhos. No Evangelho de João, no capítulo 8, há um diálogo interessante. Quando Jesus conversa com alguns judeus, e eles dizem: sim, Jesus, mas nós somos filhos de Deus, porque também nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz assim para eles: mas vocês me perseguem e vocês querem me matar. Abraão não teria feito isso. E depois Jesus diz para eles: vocês na verdade são filhos do diabo. Judas foi referido como filho da perdição. Portanto, nem todos são filhos de Deus. Mas o que acontece é que Deus concede aos homens e às mulheres, é lógico, estou falando aqui em gênero, Deus concede às pessoas a condição de filhos. E aqui, irmãos, não há diferença para Deus, não há acepção de pessoas. Eu não sei cá em Portugal, mas anteriormente no Brasil, havia-se muita distinção, por exemplo, do filho nascido no casamento e do filho nascido fora do casamento. Inclusive nas leis, isso era refletido. O filho fora do casamento, ele era privado de alguns direitos familiares. Isso hoje já não acontece. Portanto, hoje já não há mais de falar em filhos legítimos e
ilegítimos, porque hoje em dia todos os filhos são legítimos. Os adotados, os concebidos no matrimônio, os concebidos fora do matrimônio, a lei dos homens vê estes como iguais. E para Deus, não importa o que você fez antes, não importa o que eu tenha feito antes, não importa o que qualquer pessoa tenha feito antes de receber a adoção de filho. Uma vez que nós recebemos a adoção de filhos, nós passamos a ser filhos de Deus de pleno direito. E o nosso status diante de Deus muda completamente. Deixamos de ser errantes, deixamos de ser distantes, estarmos distantes de Deus, para nos aproximarmos dele como filhos. Deus vai, nos busca e nos resgata, a fim de que nós tenhamos a adoção de filhos. E o que mais isso significa para nós? Isso também significa que nós, quando somos filhos de Deus, nós passamos a ser herdeiros da promessa de Deus. Nós lemos no versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. E no versículo 29, e se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mas eu quero convidar os irmãos para voltar um pouquinho mais no capítulo 3, lá no versículo 15. Aliás, vamos a partir do versículo 16 para ganhar um pouco mais de tempo, porque lá diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes no plural, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a promessa provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, uma vez que nós nos ligamos a Deus, nós passamos aqui a fazer parte de uma linhagem espiritual. Nós não estamos falando de uma herança sanguínea, de uma herança étnica. Nós estamos falando de uma herança espiritual. O que acontece aqui é que nós, mesmo estando distantes daquele contexto lá de Israel, da época da lei, tão distante do tempo e do espaço, o que acontece é que quando Cristo vem e produz todos os efeitos do seu sacrifício, e nós, um desses efeitos é nos tornarmos filhos dele, filhos de Deus, nós passamos então a fazer parte desta promessa que é passada através de herança. Deus prometeu a Abraão, iniciou em Abraão, para que chegasse até nós. Mas veja, entre Abraão e nós há um espaço, e este espaço ele é preenchido pela pessoa de Jesus Cristo, porque quando Cristo vem, ele nos une à promessa que Deus fez lá em Abraão, nos coloca nessa mesma linha, e nós agora somos herdeiros dessa promessa por causa de Cristo. Nós não somos parentes de sangue de Abraão, mas a promessa não diz respeito apenas a Abraão. O fato é que o start foi em Abraão, o início foi em Abraão, mas era preciso que nós também nos uníssemos aqui, e essa união é feita por Cristo. Elo. Cristo é o elo que nos une às promessas feitas por Deus. É em Cristo. E por isso que Paulo se esforça para dizer: não é pelas obras, não é pela lei. Antes aqui, ainda nesse capítulo 3, um pouco depois do início, ele diz: ninguém pode ser justificado pela lei. Não há justificação pela lei. Todas as pessoas são justificadas pela fé. E até o próprio Abraão foi justificado pela fé. Porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, Cristo é este elo. Não precisa dizer que é um elo de ligação, né? Porque todos os elos só servem para ligar mesmo.
mas sendo aqui redundante para afirmar e para confirmar, Cristo é o elo que nos liga a Deus. Não é pela fé, não é pelas obras, não é pela obediência à lei, mas é pela fé em Jesus Cristo. Lembrando ainda o João, o evangelista João, ele diz no início do seu evangelho, porque falando sobre o verbo que antes estava com Deus, ele diz: mas ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E lá mais tarde, no mesmo João, na sua epístola, na primeira João, no capítulo 2, versículo 25, ele vai dizer, aliás, no capítulo 3, ele vai dizer: veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados ou achados, encontrados como sendo seus filhos. Ou seja, recebemos a adoção de Deus e podemos agora fazer parte da promessa. E por fim, aí uma terceira coisa a salientar, que é: Deus deu garantia. Deus fez uma promessa, Deus nos colocou na linha dessa promessa, e agora Deus dá uma garantia. Uma garantia. Veja, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Quando Cristo nos salva, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, fazer morada em nós, o que Deus está fazendo nos dar para aqueles que esperam nele, uma garantia. Uma garantia. Não sei se os irmãos já precisaram tomar dinheiro emprestado em alguém. Seu bem. O que Deus faz é basicamente isso, comparando aqui de forma bastante simples para nós entendermos. O que Deus faz é o penhor, e a Bíblia fala sobre isso. Deus dá garantia de que Ele cumprirá as suas promessas. O que é a promessa de Deus por excelência? A promessa de Deus por excelência é a vida eterna. A promessa de Deus diz respeito à vida eterna. Nós receberemos de Deus a vida eterna. Certa feita, alguém disse para o Senhor, disse assim: Senhor, anda cá, me diz uma coisa. Nós estamos deixando tudo que nós temos para te seguir. E o que nós vamos receber em troca disso? E Jesus disse: não há ninguém que não tenha deixado pai, mãe, casa, qualquer coisa que seja, que não receba nessa vida 100 vezes mais, e ainda no futuro a vida eterna. Ou seja, a promessa de Deus diz respeito à vida eterna assim. Deus nos promete abençoar aqui, e Ele faz isso, mas a promessa maior, a promessa principal que nós esperamos
é a volta do seu Filho para que nos redima, para que nos transforme e que para nos leve junto dele mesmo. É como diz João 6, João 14, 6, sobre a promessa da volta do Senhor. Pois bem, irmãos, uma garantia dada por Deus, nós temos uma garantia muito clara. Se nós olharmos em Efésios, já para finalizar, se nós olharmos em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, nós vamos encontrar o seguinte: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora, 2 Coríntios, capítulo 1 também. Versículo 21 e 22 diz assim: mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu. Qual que é a palavra que está aí na Bíblia dos irmãos? Não. Nós estamos vendo? Quem nos confirma com ele mesmo é Deus. Ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deus nos deu uma garantia. A garantia de que Deus vai cumprir a sua promessa é o próprio Espírito Santo dele que habita em nós. Deus depositou em nós aquilo que poderia haver de mais precioso, o Espírito do seu Filho. Está em nós como garantia de que ele voltará no tempo oportuno e nos levará para junto dele mesmo. Nós lembrarmos então, Deus fez promessa, ou ele fez promessa, é um Deus que cumpre a sua palavra, porque ele não é um Deus que mente, é um Deus que dá prova da sua capacidade de cumprir as suas promessas. Deus nos deu a adoção de filhos, para que nós pudéssemos então entrar nesta herança pela qual trafega essa promessa. E também Deus nos deu garantia de cumprimento da sua promessa. Deus não precisaria, mas ainda assim ele fez questão de dar garantia. Deus é maravilhoso. Deus é extremamente maravilhoso. Eu acho que não há palavras, acho que não, tenho certeza. Não há palavras para descrever Deus. E tudo que Ele é, e tudo que Ele fez por nós. Então os irmãos sempre estejam confiantes. Os irmãos não se esqueçam, vivemos debaixo da promessa do Senhor. Ele é fiel e justo. E Ele cumprirá suas promessas em nossas vidas. Eu quero ainda fazer uma última referência com os irmãos. Filipenses 1,6. Dar um pouco mais de conforto para os irmãos, para que os irmãos reflitam também sobre o caráter de Deus no que diz respeito àquilo que Ele tem prometido para nós. Olha, eu vou botar esse segundo lado. O qual? Não é isso? Não, agora sim. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus começou e Ele vai terminar. Deus tem começo, meio e fim em tudo que Ele começa. Não estou dizendo que o próprio Deus tem fim, Deus é infinito. Mas irmãos, entendam, a obra de Deus ela tem começo, tem meio e tem fim. Não é um Deus dos conexos, não é um Deus que deixa as coisas pelo caminho. É um Deus que sempre termina aquilo que Ele começa. Se Ele começou na sua vida a boa obra, os irmãos tenham certeza que Ele vai terminar. Os irmãos estejam confiantes no Senhor. Está bem assim, irmãos? Muito bem. Quero então despedir os irmãos. Espero que Deus conceda um bom restante de domingo a todos. Que possamos nos encontrar novamente aqui
considerando a troca de horário, não é? Possamos nos encontrar novamente às 10 horas da manhã com a escola bíblica dominical e a seguir o culto, novamente agora com a presença do pastor, se Deus quiser, retornado em segurança aqui para a Vila de Leiria. Que Deus conceda a cada um de nós o que nós precisamos. Deus abençoe a cada um. Após nós orarmos em silêncio, ouvirmos o pós-lúdio, estamos então encerrados.